aí começa todo esse processo, eu acho que vocês já viram, né, de trabalho de pesquisa, escavações, uma pesquisa que é interdisciplinar, hoje já também eu já uso outros termos, né, multidisciplinar, mas essa pesquisa que foi desenvolvida durante muito tempo, e aí ela começou a buscar esse reconhecimento, né, no sentido patrimonial, e aí gradativamente foi conseguido, transformou o parque, né, a região no Parque Nacional, em 79, e posteriormente conseguiu títulos pela Unesco, né, de Patrimônio Cultural da Humanidade. Então foi durante todo esse processo, e o parque ele vem antes de 79, né, nesse processo de desenvolvimento na construção. Ela trabalhou de construção de trilhas, de infraestrutura para receber esse turista, né? Porque ela sempre pensou nesse tripé da pesquisa, da preservação ambiental e do desenvolvimento humano. Tanto é que essa região da gente era uma região que a gente chama que ela empurrava o pessoal para o sudeste do país, né? Como boa parte do nordeste, e hoje ela é uma região convergente, né? Boa parte das pessoas não sai mais e muita gente vem para cá para ganhar também dinheiro, né? Então ela tinha essa visão que não poderia ser só a pesquisa e nem a preservação, mas um desenvolvimento social. E aí assim, como introdução é basicamente isso, né? É um parque que ele é mais de 130 mil hectares. Inicialmente ele teve um território, mas esse território foi ampliado com algumas compras por uma instituição que vem da Missão Franco-Brasileira, porque quando elas chegaram aqui, elas se estabeleceram na região, e aí nesse estabelecimento eles inicialmente criaram uma ONG chamada Fundan, que, se eu não me engano hoje é OCIP, né? Foi transformada no OCIP, mas é essa instituição que 86, se estabeleceu... 86, né? Se estabeleceu justamente a partir da Missão Franco-Brasileira. Então, desde 86, como o Osmar falou, eles vêm desenvolvendo esse trabalho que desse tripé, né, ambiental. E aí a gente vê aqui na região, a gente teve um tempo que nossa geração aqui, quase não via mais animais silvestres. Hoje é bem mais comum a gente ver, então ajudou bastante a preservação. A própria região do parque vinha sofrendo com uma degradação, foi travada, então é todo um trabalho. Hoje o que vocês veem é esse resultado, mais ou menos assim, se a gente for colocar. Então, hoje existem vários estudos de monitoramento de carnívoros, de modo geral, e mais recentemente um estudo de monitoramento de onças pintadas na Caatinga. Assim como esse estudo ele se estende lá ao Boqueirão da Onça, que é um parque, eu acho que pega áreas de Jacobina ali, não sei, mas é um parque aqui na Bahia, onde tem também uma grande densidade de onças, né? Aqui nós temos vários tipos de gatos selvagens, né? Tipo maracajá, jaguarundi, gato vermelho, que a gente chama aqui é o jaguarundi, que tem uma variação, né? Tem o preto e o vermelho. Temos a jaguatirica e puma, né? Que a gente chama aqui de onça vermelha ou sussuarana, e também a onça pintada, né? Uma densidade demográfica bastante grande até agora pelos estudos, né? Eles já capturaram vários animais e monitoram esses animais com colares sinalizadores, e a dinâmica da onça pintada na Caatinga é bem diferente dos outros biomas, né? Antes desses estudos, todas as informações que a gente tinha sobre onça pintada eram baseadas no Pantanal ou Floresta Amazônica, onde o animal ele tem uma dinâmica bem diferente, é um animal bem maior, mais pesado, né? Enquanto no Pantanal eles chegam a 130 quilos, aqui as nossas onças estão entre 55 e 80 quilos, entendeu? Costumo dizer que é um pitbull turbinado, né? Mas são onças elas têm um território que abrange uma área maior, né? Elas caminham em torno de uma média de 12 a 30 quilômetros por noite. São basicamente, a maioria dos nossos mamíferos tem hábitos noturnos, então praticamente a gente vai andar na trilha, vocês vão ficar com a impressão de que não temos animais, mas nós temos cerca de 56 espécies de mamíferos catalogados, né, desde o mocó, que é um bicho bem comum aqui, um roedor, até a onça pintada, que está no topo da cadeia, né. Aí, por enquanto, se tem alguns dados sobre essa dinâmica da onça na Caatinga, essa questão do peso, do deslocamento, elas são animais que patrulham estradas, né? E esse parque tem cerca de 500 quilômetros de estradas internas, né? Então há um território muito grande para as onças, né? Apesar de serem pouco vistas durante o dia, mas é possível, né? Principalmente nesse período ainda seco, que não tem, às vezes elas se deslocam também durante o dia.
Então vamos procurar andar em silêncio também, observando, que de repente a gente pode surpreender alguns bichos diurnos, como o veado catingueiro. A gente tem várias espécies de macacos, mas o macaco prego é um bicho. Temos teius, os lagartos são mais de 20 espécies de lagartos, né? Desde lagarto de folhiço que vivem aqui nessa serrapilheira até o teiu, né? Temos duas espécies de veados, 5 espécies de tatus, sendo que E as capivaras? a capivara é um animal que não existe mais aqui pelo menos há 5.000 anos, né? É um animal de clima mais úmido, mas provavelmente esse nome Serra da Capivara tenha vindo da descrição que um tropeiro fez aí há 200 anos atrás, mais ou menos, passando pelo desfiladeiro da capivara, que a gente vai conhecer amanhã. Ele teria feito uma descrição das pinturas e dito que ali naquela serra haviam pinturas feitas pelos índios que mais pareciam ratos, capivaras e muitas cenas desonestas, né? E são cenas de sexo também que tem aos montes aí nas paredes. Então dizem que a partir dessa descrição passaram a chamar a região de Serra da Capivara, né? Mas a gente tem parentes da capivara aqui, como o mocó, que podem ser eles os representados nas pinturas. Apesar de que os arqueólogos, os paleontólogos já encontraram partes de esqueletos fossilizados de capivaras, né? Então tem que na pré-história o clima tropical. Nem sempre o clima ele foi esse clima semiárido quente, São né? as duas hipóteses. Um dia a gente teve um clima muito mais úmido, talvez tão quente quanto hoje, mas com muito mais chuva, uma floresta, né? Chamado Pleistoceno. A gente está vivendo geologicamente o que é chamado de Holoceno, né? Começou, como o Walter falou, 12, 10 mil anos atrás. E esse período anterior, que era mais frio, mais úmido, é chamado geologicamente de Pleistoceno. Aí essa mudança climática aqui, ela foi catastrófica, né? Ela, em termos geológicos, ela foi muito abrupta, foi muito brusca, né? Porque há 50.000 anos a gente ainda tinha o clima tropical úmido aqui. Então, né, a gente está numa área muito importante para o ambiente, para o bioma caatinga, né? Porque essas mudanças climáticas, elas não cessaram, né? Como eu falei, há 50.000 anos era tropical úmido e houve uma mudança gradativa e há cerca de 10.000, 6.000 anos atrás, o clima tropical úmido deu lugar à caatinga, a esse bioma exclusivamente brasileiro. E aí os animais que não conseguiram se adaptar a essa mudança, como os grandes herbívoros que existiam, que vocês vão ver hoje no Museu da Natureza, os fósseis de preguiças gigantes, que chegavam a 4 toneladas, mastodonte, que é uma espécie de elefante, tigre dente de sabre, tatu gigante, cavalos. Os principais sítios, né, paleontológicos, aqui a gente vai ver os sítios arqueológicos. São em lagoas na região, aqui a 30, 20 quilômetros do parque, porque, segundo uma das teorias, quando começou esse processo de sair de tropical úmido para semiárido, esses animais nesse processo de adaptação começaram a procurar água onde tinha água. E aí, nessas regiões que tinha essas lagoas, eles começaram a ir buscar água e muitos estavam morrendo atolados, como se fosse uma espécie de areia movediça. Natural, né? Tanto é que um sítio, quando vocês olharem lá a descrição no museu, falando sobre as peças, a maior parte dos vestígios, dos fósseis, são uma lagoa chamada Lagoa dos Macacos, né, que tem a Lagoa dos Porcos. Então, você chegava no local, a escavação paleontológica, assim, uma lagoa assim de, sei lá, 20 metros, e aí cheia de osso paleontológico. Você olha assim, um mar de osso paleontológico. Assim. Então, essas antigas lagoas, elas foram armadilhas naturais para os animais que se atolavam e talvez os únicos reservatórios de água que davam para eles. Tiveram uma fossilização rápida, né, porque foram cobertos por lama, né, então o solo pantanoso ajudou a conservar. Vocês vão ver fósseis com colorações diferentes, aqueles mais escuros são fósseis de animais que foram encontrados dentro de lagoas, mas a gente tem aqui no entorno também algumas grutas calcárias, onde tem uma argila bem avermelhada dentro dessas grutas, e algumas delas também foram armadilhas. Os bichos às vezes caíam em abismos e foram fossilizados dentro dessas grutas de calcário, então elas têm uma coloração um pouco mais avermelhada. Mas basicamente são do mesmo período, né, ali entre... Os animais, eles viveram entre 2 a 4 milhões de anos até 10.000, 5.000 anos, né? Foi uma longa
um longo período de ocupação aqui, mas eles foram extintos por causa da mudança climática, né? Então o museu ele trata dessas extinções em massa que ocorreram no planeta desde a sua origem, né? Desde os primeiros seres ali marinhos até essa última grande extinção em massa aqui, que foi a da megafauna, né? Quer falar, Osmar? Não, e também a questão da probabilidade ser menor aqui próximo desse solo, próximo desses paredões, por conta dos sais, né? Tem muito salitre nesse solo e acaba dificultando a fossilização. Então o calcário e o fundo da lagoa são os locais mais propícios. Favorecem a processo de troca fossilização. entre o solo e os animais. Isso, né? e- encontrar É uma essa- mineralização. É. Depende muito de condições do ambiente, né? Mas é possível também. E daí vai dar não só a coloração mineral, mas também aos fósseis, né? Devido Exatamente. ao tipo de mineral que está em cada região.